No expediente inicial desta terça-feira, o deputado Paulo Ramos criticou a possibilidade de empresas denunciadas na Operação Lava Jato firmarem acordos de leniência para colaborar com as investigações em troca de redução das penas. Como uma empreiteira que corrompeu, auferiu benefícios com obras superfaturadas, desviando recursos públicos, distribuindo a seu talante para fortalecer partidos políticos. Como agora vamos ter a desfaçatez de ver as empresas habilitadas a continuar a realização de obras, as que estão em curso e outras que poderão vir a ser feitas. O deputado Dr. Giulianelli fez um apelo para que a Fundação da Infância e Adolescência, a FIA, regularize o repasse de recursos para as pestalozes. A falta de receber recursos da FIA coloca a sociedade pestalozzi numa situação muito difícil. Eu não vou dizer que inviável, mas com certeza muito difícil, porque fica complicado para saldar os compromissos da instituição, que é muito importante no atendimento das pessoas com algum tipo de deficiência. O deputado Papinha, que assumiu o mandato nesta terça-feira, falou sobre as áreas que pretende defender nos próximos 4 anos. Vamos buscar, como eu sou da região norte e noroeste do estado, mas não vou deixar de olhar para todos os estados, nós vamos buscar muito na saúde e na educação. Vamos dar prioridade nessas 2 áreas, porque eu acho fundamental para que o governo possa crescer e a nossa população realmente é o que tanto espera, porque todo mundo fala de saúde e educação e a gente vai procurar estar melhorando a cada dia mais. Já o deputado Jânio Mendes elogiou a proposta do governador Pezão de utilizar recursos do Fundo do Poder Judiciário para o pagamento de aposentados e pensionistas do Rio Previdência. É uma solução inteligente, sugerida pelo governador Pezão, que vai contar com um profundo debate dentro do Tribunal de Justiça. É um recurso de um fundo que se destina à ampliação das atividades do Judiciário e o Judiciário, que também usufrui da receita do Estado a partir do repasse do 10º, tem também essa preocupação, essa sensibilidade. O deputado Anderson Nogueira defendeu mais investimentos em mobilidade urbana. A mobilidade urbana, ela precisa, acima de tudo, de investimentos fortes e de valorização do transporte público. As cidades mais ricas são aquelas em que os ricos usam o transporte público. O deputado Valdec Carneiro comemorou o início, nesta segunda-feira, do programa NutriSUS. O governo federal vai distribuir sachês de complementos nutricionais para crianças de educação infantil de 0 a 36 meses. O NutriSUS representa algo muito importante, porque em todas as regiões do Brasil, não apenas nos grotões de pobreza, nas regiões metropolitanas, nos bairros da periferia, nos assentamentos rurais, nas populações quilombolas, nos assentamentos guaranis, enfim, nós temos ainda quadros muito importantes de deficiência nutricional. Nesse sentido, eu considero que o NutriSUS pode representar uma página, um avanço muito significativo assim, no combate aos problemas que afetam o desenvolvimento da criança e, consequentemente, o seu desenvolvimento na escola. A deputada Marta Rocha comentou a importância da participação da Alerj na Comissão de Monitoramento da Política de Pacificação, criada por decreto do governador Luiz Fernando Pezão. Eu não tenho dúvida que essa comissão vai produzir importantes ações relativas à ocupação social e acho, de modo muito particular, que é muito importante a participação da Alerj. Essa aqui é uma casa de lei. Aqui nós, individualmente, nós temos uma representação política do povo do estado do Rio de Janeiro. Então eu não tenho dúvida que através das suas comissões a Alerj poderá em muito contribuir nessa comissão de monitoramento da política de pacificação. A deputada Tia Ju, que vai presidir a Comissão da Criança, Adolescente e Idoso, destacou os temas que serão debatidos pela comissão. Cada vez mais cresce o envolvimento da criança e do adolescente com a marginalidade, com o uso de drogas. Nós iremos focar muito nesse fato para diminuirmos esse número e nos preocuparmos também com a questão das instituições que recebem essas crianças para aplicar as normas que deveriam ser aplicadas, socioeducativas, mas que elas, por si só, não têm tido um espaço digno, não têm tido funcionários capacitados para atender essas crianças, e o número de servidores também
é muito reduzido e acaba que essas crianças não recebem o resgate da cidadania, o resgate da vida, o resgate do respeito que elas deveriam receber. Já a deputada enfermeira Rejane estará à frente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Nós estamos, assim, buscando as parcerias com o CEDIM, com a Subsecretaria de Mulheres, com a Secretária de Assistência Social, né? A Tereza, enfim, para que a gente possa pautar não só a questão da violência, mas a questão da saúde e a inserção das mulheres nos espaços de poder. Somos muitas, mas infelizmente os nossos espaços na sociedade ainda são mínimos. Então, acho que a Comissão de Mulheres ela pode jogar um papel fundamental para que as mulheres se empoderem desse seu direito, dessas informações, para que a gente possa avançar no nosso país, no nosso estado, no nosso município, enfim, as mulheres merecem ter espaços melhores de atuação. O deputado Flávio Serafini pediu o empenho da Secretaria de Educação para resolver problemas enfrentados pelas escolas estaduais. Recebemos uma comissão de profissionais de educação aqui na LERJ e foi descrito um cenário onde a verba da merenda foi diminuída, então muitas escolas não estão sequer oferecendo almoço. Ainda não há material de trabalho nas escolas, então tem faltado apagadores. Então aquele quadro já tradicional de atraso no Rio Card, de atraso nos uniformes, de falta de professores de determinadas disciplinas, está muito agravado. Então a gente acha que é urgente um esforço do governo para liberar recursos, para fazer as escolas funcionarem bem e a abertura de um diálogo do governo com os profissionais da educação, que são os principais responsáveis por a gente conseguir construir uma educação pública de qualidade aqui no nosso estado. Os parlamentares discutiram o projeto da deputada licenciada Cidinha Campos, que altera a lei sobre qualidade dos combustíveis. A legislação estabelece que o consumidor conheça a procedência do combustível, além de determinar como os revendedores devem adquirir o produto dos distribuidores. A parlamentar quer alterar o artigo que define uma multa fixa para quem descumprir a lei. O novo texto prevê que a penalidade varie de acordo com a gravidade da infração, como já está previsto no Código de Defesa do Consumidor. A proposta foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Também foi aprovado o projeto do deputado Dionísio Lins e do ex-deputado Sabino, que cria política de saúde, segurança e qualidade ambiental no transporte coletivo. O objetivo é garantir mais segurança para os usuários e reduzir a emissão de gases poluentes. Para se tornar lei, a proposta depende da sanção do governador. O usuário tem que melhor ser respeitado. A questão da higienização, da questão da segurança. Nós tivemos problemas diversos com vandalismo. E aí o ônibus volta a circular sem ter corrigido a questão dos assentos. Então, inclusive a climatização. O que a gente quer com essa política é garantir que o usuário pague sim o seu bilhete, mas que tenha segurança e que tenha respeito no que toca à segurança ambiental. Foi aberta a segunda semana de discussão para a apresentação de emendas aos projetos de resolução da mesa diretora da Alerj. O primeiro deles altera os horários das sessões da casa. O texto determina que as comissões devem passar a funcionar entre 9 da manhã e 3 da tarde. As sessões plenárias começarão às 3 da tarde. O expediente final será entre 5 e 6 e meia da tarde. E as sessões solenes passarão a ser realizadas entre 6 e meia da tarde e 9 da noite. Outro projeto altera o regimento interno da Alerj sobre a composição da mesa diretora. Com a mudança, os 4 suplentes passam a ser todos efetivos com direito a voto. E a mesa diretora também propôs a alteração da concessão de moções, títulos, medalhas e diplomas. O objetivo é reduzir o número de moções para 12 por ano para cada deputado. Os títulos como Benemérito do Estado, Medalha Tiradentes, Diploma Cristo Redentor e Prêmio Barbosa Lima Sobrinho serão restritos a 3 por ano por deputado. A mudança do regimento interno, ela tem que ser dificultada, para não ter um regimento interno a cada momento. Quando vem em primeira discussão,
eles receberam muitas emendas e virou um substitutivo. Então, quem está em discussão agora é o substitutivo. Então, tem que ter 3 dias para discutir e emendar, que vai ser hoje, que já foi, quarta e quinta. Aí, terça-feira da semana que vem, volta para ser votado e acabou. Outra proposta analisada amplia o benefício da meia entrada para todas as pessoas com deficiência. O projeto do deputado Márcio Pacheco e do deputado licenciado Bernardo Rossi altera uma lei de 2003 que garante o benefício apenas para pessoas com deficiências físicas e em espaços culturais e de lazer. O novo texto especifica que outros estabelecimentos, como centros esportivos, artísticos e de entretenimento, forneçam a meia entrada. Também não poderá haver restrição de data. A lei previa apenas a restrição de horário. O projeto recebeu 2 emendas e retornou às comissões. A nomenclatura foi o principal motivo, porque a lei anterior falava apenas de deficientes físicos. E quando nós modificamos através da emenda para pessoas com deficiência, você aumenta muito o leque para atendimento dessas pessoas, porque a deficiência pode ser sensorial, pode ser motora, pode ser física e pode abranger também aqueles que têm uma deficiência temporária. Obviamente, eu acredito que agora a lei está mais perfeita com a nomenclatura, mas estendendo os direitos para um número maior de pessoas com deficiência em todo o estado. A Alerj pode ter uma comissão para acompanhar as políticas públicas de proteção aos animais do estado do Rio. O grupo vai ser composto por 5 parlamentares. A iniciativa foi da deputada Daniele Guerreiro. Para que a gente possa estar fiscalizando, estar buscando em canis, em lugares que a gente tem denúncias. Eu tenho muitos protetores, eu tenho diversas pessoas que me procuram, que já sabem da minha bandeira, que querem que alguma coisa seja feita, que alguma lei, né, seja colocada para que possa punir as pessoas que fazem esses maus tratos a esses animais. Que a gente, quando fala de animais, a gente fala de um cachorro, é um gato, é um cavalo. Então são vários animais que sofrem e assim, eu quero estar defendendo isso. No expediente inicial desta quarta-feira, o deputado Luiz Paulo criticou o programa de venda de ativos da Petrobras. Sinônimo de vender ativo é privatizar parte da Petrobras. E essas vendas de ativos vai se dar exatamente agora que há uma forte depressão na área petrolífera, porque o preço do barril de petróleo caiu pela metade. Então esses ativos que vão ser privatizados vão ter preços muito menores do que em um outro momento, com outra situação do petróleo e do gás. O deputado Conte Bittencourt comentou a situação do colégio de aplicação da UERJ. O orçamento pode ainda não ser o suficiente para todas as expectativas da universidade, mas nesse caso, o grande responsável é a reitoria, que se acomodou em cima do modelo do contrato temporário, que vem se arrastando há muitos anos. E ano passado, com a decisão da Justiça, no final do ano, de não permitir a renovação dos contratos temporários, decisão que eu ressalvo aqui acertada. Contrato temporário, o nome já está falando, ele é temporário, não pode ser definitivo. Contrato de 3 anos não é temporário, é definitivo. Então foi uma inoperância, uma falta de compromisso da reitoria da universidade, que é a grande responsável por essa carência. O deputado Jânio Mendes anunciou que vai pedir uma medida preventiva ao Ministério Público contra o aumento das tarifas da Ampla. Está na pauta da Agência Nacional de Energia Elétrica um pedido de reajuste tarifário da Ampla da ordem de 56%. Se isso vier a acontecer, nós teremos a tarifa mais cara do país, né? Valendo aí o quilowatt-hora em torno de 60 centavos contra os 38 centavos de hoje. É preciso que se diga que hoje no Rio de Janeiro a Ampla já pratica o preço de um quilowatt-hora 0,57% superior àquele praticado pela Light. Se houver essa autorização de 56%,
de reajuste, nós teremos reajuste abusivo. A deputada Marta Rocha comemorou a aprovação no Congresso do projeto de lei que aumenta a pena para crimes cometidos contra as mulheres. Do ano de 2000 a 2010, nada mais, nada menos que 43.700 mulheres brasileiras foram assassinadas. E olhando para dentro desses dados, 40% dessas mulheres foram assassinadas dentro de casa pelos seus companheiros, maridos ou ex-companheiros. Então, na verdade, essa lei, ela atende a um problema real e grave que sofre a mulher brasileira, que é o homicídio. Então, hoje nós temos a criação de um novo tipo penal, que é o femicídio, e um aumento da pena quando esse crime é praticado na presença de ascendente e descendente e quando se constata que esse homicídio tem a ver com a questão de gênero. O deputado Eliomar Coelho falou sobre a redução dos investimentos em educação nos últimos anos. Educação é fundamental para que realmente você passe a ter condições como administração de um Estado para o seu desenvolvimento. Quer dizer, investir na educação é uma necessidade se você quer realmente avançar, né, na política econômica, avançar na política ambiental, avançar na política institucional. O deputado Thiago Mohamed comemorou os investimentos em mobilidade urbana, mas disse que é necessário avançar. A importância das obras da linha 4 do metrô, que estão chegando na Barra da Tijuca depois de tantos anos, a importância dos BRTs que a Prefeitura tem feito, a Transoeste, a Transcarioca, a Transolímpica e a Transbrasil. Eu não tenho a menor dúvida que esses investimentos já vão dar outra cara para o transporte público da região. Mas os investimentos têm que continuar, senão a gente vai voltar dentro de pouco tempo a ter o atraso que a gente tinha até pouco tempo atrás. O deputado Bruno Dauaire pediu a abertura de uma comissão especial para tratar do desenvolvimento das regiões norte e noroeste do estado. O principal objetivo dessa comissão é elaborar estudos, através das demandas do município, das necessidades dos municípios do norte e noroeste, elaborar esse estudo para que a gente possa ter informações, para que a gente possa cobrar do governo do estado. O objetivo principal é isso. E, com certeza, atrair o norte e noroeste fluminense para o âmbito da capital do estado. As cooperativas de catadores, artesãos, agricultores e pescadores podem ganhar um programa de incentivos. A proposta estimula a organização dos trabalhadores e contribui para a formalização dos empreendimentos. Os cooperados terão acesso a financiamento para a aquisição de equipamentos, máquinas e veículos. O texto do deputado Carlos Mink recebeu 6 emendas e retornou às comissões. É dificílimo criar, manter, e muitas vezes elas não conseguem ter apoio. Qual é a consequência disso? Baixa reciclagem, baixa pesca artesanal, e esse projeto visa desburocratizar, incentivar e garantir que recursos cheguem para a gente ter mais reciclagem e um peixe fresquinho e despoluído na mesa de todos nós. A Orquestra Tabajara pode passar a ser considerada patrimônio imaterial do Estado. Este é o objetivo do projeto do deputado Paulo Ramos, que foi aprovado pelo plenário. 3 projetos da mesa diretora passaram pelo segundo dia da segunda discussão e apresentação de emendas dos parlamentares. O primeiro altera o horário das sessões da Alerj. Outra proposta analisada altera o regimento interno da Alerj sobre a composição da mesa diretora. E o terceiro altera a concessão de moções, títulos, medalhas e diplomas. As propostas ainda retornam ao plenário para mais uma discussão. No expediente inicial desta quinta-feira, o deputado Luiz Paulo falou sobre o aumento da taxa Selic para 12,75% ao ano. Visa 2 questões. Quando você aumenta a taxa Selic, você tenta segurar a disparada do dólar. Mas o dólar continua a subir pela insegurança jurídica que temos hoje no nosso país. E o aumento da taxa Selic também vai fazer, evidentemente, dificultar o crédito. E dificultando o crédito, diminui o consumo. Diminuindo o consumo, eles querem segurar a inflação, que seguramente será maior que 7 pontos percentuais em 2015.
O deputado Valdec Carneiro apresentou um relatório da Federação Única dos Petroleiros que mostra avanços na produção da Petrobras apesar da crise. São dados muito significativos e que, infelizmente, nesse quadro geral que se coloca hoje, não aparecem na grande mídia, né? Parece, portanto, que a Petrobras está arruinada, está à beira do precipício, quando isso não é verdade. E é muito importante entender e interpretar, é claro, que interesses poderiam estar, digamos, sintonizados com a desmoralização da Petrobras. O deputado Jânio Mendes explicou a mensagem do governo que reorganiza as faixas salariais do piso regional do Estado. Essa mensagem ela traz uma correção linear de 7,5%. Diferente da mensagem anterior, que reagrupava as categorias, reduzindo para 6 faixas salariais, essa volta a 9 faixas salariais e deixa para o amadurecimento da discussão, do debate, para que no próximo ano possamos reduzir as faixas salariais. Até porque o momento econômico exige prudência, o momento econômico exige muita tranquilidade, a fim de que possamos superar o momento de crise. O deputado Marcos Vinícius agradeceu ao secretário de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida por manter em funcionamento o projeto da Academia da Terceira Idade, apesar dos cortes no orçamento. O programa foi implantado pelo parlamentar quando esteve à frente da pasta. Com criatividade e empenho, a Secretaria continua com os projetos e os 90 mil idosos do nosso estado não vão deixar de ter o projeto 60 a mais nos municípios que já estão instaladas as academias e os idosos não vão ficar sem a sua ginástica. Já é uma realidade do projeto e ninguém quer perder, nem nós, parlamentares, nem o Executivo do Estado do Rio de Janeiro. O deputado Anderson Nogueira parabenizou o município de Bom Jardim, na Serra Fluminense, que completa 122 anos nesta quinta-feira. Bom Jardim é um dos principais municípios da região serrana centro-norte fluminense, um município que se empobreceu nos últimos anos, já foi o maior produtor de inhame do mundo, ainda tem forte a questão da agricultura, especialmente a agricultura familiar. É um município que tem a característica da região serrana, mas ao mesmo tempo uma característica de um município importante no setor rural. O deputado Tiago Mohamed defendeu o projeto das unidades de polícia pacificadora. É essencial que a política de pacificação continue em todo o estado. Acho que ela tem que avançar, lógico que tem que ser aprimorada, mas a gente não pode voltar atrás e perder os avanços que a gente teve até hoje. Então, por isso, a gente vai trabalhar aqui na LERJ com demais deputados para que essa política passe a ser uma política de Estado e continue por muitos anos no Estado do Rio de Janeiro. O deputado Tiago Pampolha falou sobre os temas que pretende discutir como presidente da Comissão de Meio Ambiente da LERJ. Temos aí hoje uma preocupação muito grande com o nosso compromisso olímpico de chegar na meta estabelecida, no acordo que tivemos com o COI, de avançar no sentido de despoluir a Baía de Guanabara no inhame de 80%. Outro tema importante é a prevenção, fiscalização e combate dos crimes que tem acontecido cada vez mais aqui no nosso estado, pela difusão dos inúmeros empreendimentos que nós estamos recebendo no estado do Rio de Janeiro, pelos investimentos, as empresas que estão se estabelecendo aqui, e nós temos essa preocupação de auxiliar o controle dessas empresas, o controle desses investimentos, que eles cheguem, que eles gerem os benefícios que eles cumprem esse papel, mas que, de outro lado, não degrade o meio ambiente. O deputado Eliomar Coelho falou sobre os temas que serão discutidos na Comissão de Assuntos Municipais. São 92 municípios, de repente você tem um município só que responde por quase 50% da população, 65% da riqueza que se produz. E aí, quando você chega em outros municípios, praticamente você vê situação calamitosa, de miserabilidade quase que total. Os presídios do estado podem ser proibidos de realizar revistas íntimas nos visitantes. O projeto do presidente da LERJ, deputado Jorge Pisciani, e do deputado Marcelo Freixo, diz que o procedimento deve ser feito apenas com equipamentos eletrônicos, como detector de metais e raio-x, e não manualmente.
O texto recebeu 7 emendas e retorna para as comissões. Pena cabe àquela pessoa que está condenada, ela não pode ser estendida à família. E muitas vezes essa família deixa de visitar porque não topa ficar agachada, ficar pelada, passar por uma situação vergonhosa que atenta à sua dignidade, e ela deixa de visitar o seu filho, o seu parente, o que prejudica a sua ressocialização. Foi aprovado o projeto do deputado Átila Nunes, que garante aos consumidores o acesso às próprias informações nos órgãos de proteção ao crédito. Segundo a proposta, os dados devem ser fornecidos gratuitamente e devem estar disponíveis na internet. O texto segue para sanção ou veto do governador. Foi encerrado nesta quinta-feira o prazo para apresentação de emendas aos 3 projetos da mesa diretora que alteram o regimento interno da Alerj. A proposta, que muda os horários das sessões da casa, recebeu 8 emendas. O projeto, que define a composição da mesa diretora, recebeu 2 emendas e foi apresentada uma alteração ao 3º projeto, que trata da concessão de moções, títulos, medalhas e diplomas. Os textos voltam à pauta na próxima terça-feira. O Estado pode ter um programa de aquisição de imóveis usados para atender moradores de áreas de risco. O texto determina que o valor das residências não deve ultrapassar o limite do programa Minha Casa Minha Vida. O projeto do deputado André Siciliano prevê ainda que, caso necessite de reforma, a obra deve ser realizada antes da entrega do imóvel. A matéria recebeu 6 emendas e retorna às comissões. O Estado gasta mais de 70 milhões de reais só com aluguel social. Então, se você permite que o Estado possa comprar, adquirir uma casa em bom estado, em uma área que não esteja de risco, e possa relocar as famílias, você está dando uma forma do Estado agilizar essa relocação e com custo muito mais barato que ficar pagando o aluguel social ad eterno. E a deputada licenciada Cidinha Campos propôs uma alteração na lei que obriga as empresas a divulgar a marca dos produtos anunciados. A mudança é na aplicação da multa, que deixa de ser um valor fixo em UFIR e passa a seguir as penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. O texto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para a segunda.